Flores. Tudo bem, Pedro? Estamos bem. Que bom. Boa tarde para todos. Internacional entra em campo hoje, 8 da noite contra o Brasil de Pelotas. E a principal dúvida da equipe é a possibilidade de um garoto de 18 anos ser titular hoje. Gustavo Santos. Até tem jovens que recentemente começaram jogos do Inter, mas o Gustavo... Também conhecido por Gustavinho, ele é alto. Eu não tenho informação que ele seja conhecido por Gustavinho. De complexão física mais robusta. Ele é Gustavo Santos que virou Gustavo. Comparado ao Iago Noal, ele é mais forte. Então, ele é mais Tanto é que o Iago Noal poderia ser uma possibilidade, uma alternativa, porque a dúvida hoje é a substituição do Alan Patrick, né? E por isso esses são os candidatos. Mas o Iago Noal, ele tem passado por um processo de aprimoramento físico, de ganho de massa. Então, hoje, por exemplo, ele fica no banco e a dúvida é justamente se joga o Gustavo, que jogou lá contra o México. Ele entra com 28 do segundo tempo, naquele amistoso contra o México, e termina o jogo. Bom, a partir daí, se não jogar o Gustavo, a outra alternativa seria o Luca. Só que não o Luca centralizado, o Luca aberto com o Carboneiro jogando por dentro. Algo que o Roger até falou, né, depois do jogo contra o Avenida, que seria uma possibilidade, que ele já viu, né, características no Carboneiro, já conversou com ele. E tem essa como uma alternativa. Eu diria, amigos, que essa é a dúvida do time do Inter pro jogo de logo mais, e essa possibilidade o do Lucas Gustavo centralizado ou não centralizado, na frente ou atrás ou do lado, ele tem dado pouca resposta nas chances que ele recebeu, né? O Carboneiro, eu e o Munari fizemos um estudo dele. Ele não joga por dentro. Não, ele é ponta. Ele joga tão aberto que o mapa de calor dele é no banco, entendeu? De tão aberto que ele joga. E aí o sujeito quer botar ele por dentro. Não, mas ele não, e é bom jogador o Carboneiro, hein? E o Carboneiro é bom jogador. E o Gustavo Santos, quando o Inter... O Gustavo Santos, ele é um dos garotos que o Inter contratou já pra sub-20. Ele veio do Cuiabá em setembro, como volante, não como meia. Tem alguma coisa aí que aconteceu nesse meio do caminho com o Iago Noal? Porque quando o Inter vende o Gabriel Carvalho, o Inter traz a ideia de que o Iago Noal era o próximo da fila. Tanto é que contra o México ele entra na posição do Alan Patrick. E contra o Juventude, se não me falha a memória, o Roger dá uns minutos pra ele. Contra o lugar do Alan Patrick. Então parecia que era um processo, assim, olha, México... E aí ele fica fora do banco aí tem contra o Avenida. Ele sobra do banco contra o Avenida. E o jogo seguinte tem a chance do Gustavo Santos jogar no lugar dele. Ele fez um trabalho físico, né? O Noal. Mas vamos lá, que o Iago Noal não tá fisicamente pronto, se sabe há muito tempo. O Inter tomou a decisão, por exemplo, de deixar o Noal fora da Copa São Paulo. Hoje é aniversário do Neymar. Sim. Do Cristiano Ronaldo. Do Tevez e do Iago Noal. Faz 18 hoje? 18 ele anos nasceu em hoje. 2007, faz da conta. Então é uma boa ideia, uma boa data. Tem uma explicação social que eu ouvi só da porque hoje é reportagem. aniversário dele e é junto com o Neymar e o Cristiano Ronaldo, é titular do Inter. Teve um repórter no Hoje é ciência, escalação com ciência. Que diz o seguinte do Iago Noal: ele está no processo em paralelo do fortalecimento muscular, e num momento do trabalho em que, ao invés de ele já estar melhor, ele está cansado do trabalho em paralelo. Então o rendimento nesse momento dele não seria tão bom, porque ele está na adaptação a esse processo paralelo. Por isso não teria ficado nem no banco no último final de semana. Hoje ele é banco. Vale aquela ideia que eu disse, que a gente está só no começo e que o gauchão não é o fim nem o meio. O Iago não é um cara que está sendo pensado pro 2025 inteiro. Porque vai chegar um momento ali na frente que o Gabriel Carvalho vai embora. Vai sair. Então tu vai precisar de um jogador. E na base o Iago Noal jogava tanto mais atrás como um segundo, jogava pelo lado e jogava centralizado. O Roger de muitos recursos técnicos. O Roger colocou por dentro e argumentou contra o México depois do jogo, que já que era a primeira chance do menino, ele deu chance na função ideal para ele. E por isso ele jogou por dentro. Agora eu vou dizer para vocês que eu estou numa felicidade que eu não consigo me segurar, porque eu olho para o Grêmio cheio de meninos, eu olho para o Inter cheio de meninos. Finalmente Grêmio e Internacional estão observando aquilo que é fundamental para que cresçam de qualidade, porque não tem dinheiro para contar. Quem contrata o grande jogador é o Flamengo, é o Palmeiras, o Bahia, sei lá. Nós não temos, mas nós temos a formação de jogadores. E agora no Grêmio e Inter está acontecendo. Eu até vou fechar os olhos, que é diante da dificuldade financeira, né? Não tem dinheiro, estão vindo os guris, mas não tem problema, Pedro. Tô contigo nessa aí. Ou lesões, não tem problema, que bom. Não, mas porque hoje se o Tabata tá livre, não tem nenhuma especulação, né? A minha mãe sempre diz uma frase que diz ainda, né? A dor ensina a gemer. O Santos de 2002 só existiu porque o Santos não tinha nada no bolso.
Nada. E formou um time de jovens. A dupla, nesse cenário em que ela não pode competir, o que ela faz? Vai completar o grupo com os jovens, potencializar para vender. Historicamente, CCD, Grêmio Internacional, Grêmio, acho que mais ainda, faz time quando não tem dinheiro. Só que eu acho que dessa vez eu vejo o Grêmio e Inter muito mais organizados, Pedro. Eu vejo o projeto muito mais organizado, assim, uma coisa mais ordenada. Não é aquela. A gente vivia dos lampejos de grandes jogadores que surgiam na base. Não era um projeto organizado, de formação, tem que ter tanto. Era diferente o futebol. O futebol mudou muito. Mas ao mesmo tempo, essas estruturas podem melhorar 300%. Podem, mas eu tenho uma ideia sobre o que está acontecendo que me preocupa muito, tá, Potter? Primeiro, o Palmeiras não vai ter 20 jogadores de excelência nas categorias de base. Então sempre vai ter espaço para todo mundo. Mas hoje está desigual a relação na origem lá. 11 anos, 12 anos. Eu vou te contar um bastidor. Vou te contar um bastidor, tá? Que um empresário me contou nessa semana. Um cara bem influente no mercado. Foi oferecer um menino de 16 anos no Palmeiras. Os caras disseram: 16 anos aqui só se for extraterrestre. Se tu tiver um fenômeno de 11, 12, tu traz. É isso. Bom, então vou largar meus guri no Palmeiras. Eu nem sei se eles jogam bola, mas não tem 7, eu tenho 6. Mas se chegar um de 13 lá no Palmeiras, jogando pra caramba, os caras não querem. É que o que acontece é que existe esse trabalho e eles estão investindo muito no de 12. Então eles pegam lá. O processo é dias, todo a gente falou aqui, antecipado. Imagina, Diogo, tu comprar César, um jogador de 12, 11 anos por R$1 milhão. Os processos, eles estão todos antecipados. O Grêmio perdeu o Hendrick porque não quis pagar um dinheiro meio exorbitante. O Inter não quis dar uma casa e um emprego pro pai. Mas com 9 anos. 9 anos. Mas tu consegue ver com 9 anos quem é quem. Tu já consegue ver. E é uma aposta que tu fazes. Mas enfim. Com 9 tu perde. Bom, o Palmeiras deu, né? Mas tu tem que ir. Bom, mas tu quer o bilhete da loteria. Tu quer que o cara te venda o bilhete. Os números que vão sair lá no teatro são esses. Tá aqui os números. Não, é que se tu gastar. Não, mas é que o que acontece. Tem que apostar. É que se tu fizer todos esses investimentos. Não, mas vão ter vários. Não, mas só um pouquinho. Tu vai gastar mais do que tu vai ganhar. César compra 20 apartamentos. Palmeiras compra 20 apartamentos. Compra. Acabou. Então ele vende um. Não, fica 20 apartamentos e esse apartamento é para um Hendrick da vida. Se o pai tá pedindo, não era nem o pai, né? O pai trabalhava no Palmeiras. E essa foi a vantagem. Serviços gerais do vestiário. Eu tenho certeza que não é qualquer pai ou empresário que chega a me dar um apartamento, né? Ele primeiro tem que ver o guri jogando, tu vai ver o que é o guri. Claro. Então, com 20 apartamentos, então essa é a ideia que eu tô dando para o Alessandro Barcelos. Compra 20 apartamentos próximos do Beira-Rio ou do CT, lá em Alvorada. Certo? Deixa aqui em Porto Alegre é melhor, tá? Aqui em Porto Alegre é mais perto do Beira-Rio. Apartamentos e 20 E vai usar. 3 suítes, né? E vai usar para esse tipo de caso aí. Tu consegue ver. Meu filho tem 11 anos. Ano passado ele participou de vários campeonatos na escolinha dele. Tu vê nitidamente quem é diferente. Não, ele é esforçado. Canhotinho, joga bem. Eu falo pra ele que ele tem que ser zagueiro, porque ele tem bom passe, boa saída de bola, ou lateral, mas ele quer ser atacante e quer jogar no pé trocado. Ele não quer. Ele é marreteiro, ele quer jogar na esquerda. Ele quer jogar na direita pra cortar, como ele chuta forte. Meu filho, se ele chuta forte, é dedicado. Ele marca o lateral? Marca, não. Ele já tem futuro. Já tem futuro. Ele corre. O meu filho já tem futuro. O guri quer driblar, fazer gol, não, sair da construída aqui. O comentarista tatiquês pedindo pro filho ser zagueiro. Deixa ele brilhar, Léo. Eu falei pra ele, tem zagueiro pela esquerda, Maurício, é raro. Tá, e como ele tem bom passe, ele é grande pra idade dele, ele tem uma saída boa de trás. Cara, tá feito. O último que chegou. É grande. Com essa característica, o último que chegou aqui tentou dar cavadinho e tirou o Inter do campeonato. Que foi o Robert Renan. Canhoto, habilidoso, alto, que tentava sair jogando, todo mundo gostava. Esse aqui, o Munari catedrático, ele tem um quadro. Tu sabe que o Gustavo Quinteiros quer 2 zagueiros que saem jogando. Gostava do Robert Renan? Não, só ele tem potencial. Potencial pra quê? Pra jogar de zagueiro. Ele ama o Robert Renan. Sim, o cara é que a cabeça dele, o cérebro dele é uma ervilha. Não, o cara pega e bate um pênalti de cavadinha, uma decisão. Se convencionou que o Robert Renan. Tudo a favor, menos. Se convencionou. Não, o Robert Renan, só tinha que ler a identidade dele, tá escrito Robert Renan. Cara, os caras endeusaram. Os caras endeusaram o guri do São Paulo na semifinal da Copa São Paulo, que bateu 2 pênaltis de cavadinha. Que é uma responsabilidade. Nunca mais faça isso na vida dele. Mas aqui no número 10, né? Mas não pode fazer. Acabou. Aliás, nunca mais faça isso. Aquele guri ganhou a Copa São Paulo. Robert Renan. Como é que é o nome dele? Ryan já jogou no profissional. Vocês não vão, eu peguei um táxi, vocês não vão acreditar agora. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar pra vocês. Eu peguei um táxi em São Paulo. Ryan Francisco.
e o taxista me falou sobre o Ryan Francisco. Acredito. Eu juro por Deus. E sabe por quê? Porque eu tava passando na frente dos CTs do Palmeiras e do São Paulo, que são juntos, né? E ele falou que é o sobrinho dele que mora ali. E falou, guarda esse nome, Ryan. Se eu procurar aqui na minha procura do Google ali, o histórico, que é um perigo, né? O meu histórico. Melhor não. Mas vai estar no meio de um monte de coisa ali, o nome Ryan Francisco. Eu não acredito nisso, cara. Eu passei por uma experiência que não foi do futebol, mas como eu gosto de samba, me encantou muito. Eu tava no Rio, saindo do Maracanã, depois de um Flamengo e Vasco, sei lá, que eu fui ver. Peguei um táxi. E o carioca do motorista puxou o papo, e aí eu disse que gostava de samba, e aí ele começou, você conhece samba? Aí ele foi dando, e eu conheço e gosto. O autor sou eu. É maravilhoso, né? Qual era o samba? O caminhão de samba enredo lá da Mangueira, que ele era autor junto, e eu disse, rapaz, você fez esse E samba? como é que era o nome dele como autor? Menor Era um ideia. apelido, não? Tu não sabe o menor? Tá. O Ryan Francisco já está jogando, ele fez gol já contra a Portuguesa no Paulistão. Já fez 2 jogos no Paulistão, já tem um gol. E eu acho que ele era da base, tu foi procurar, agora eu lembrei o contexto. Ele jogou com o Hendrick, eu acho. Eu acho que ele foi roubado do Palmeiras, entre aspas, roubado. O Hendrick jogou no São Paulo. Tá, então é isso aí. Oferecido pro É isso São Paulo, aí. São Paulo também não. É isso. E aí o Hendrick ficou forte muito cedo, né? E o Ryan ficou pra trás. Ele é 2006. Bruno, vamos adiante. O Iago time Noel é do Inter, 7. vamos ver. O time do Inter, Antony, Brian Aguirre. Ele vai jogar? Ah, não é o Natan, então? Não, é Brian Aguirre. Opa, então mudou tudo. Brian Aguirre. Mudou tudo que a gente falou antes aqui. Rorel, Vitor Gabriel e Ficamos o na Pablo. primeira parte do programa, 20 minutos falando besteira. A tese era se o Natan podia ganhar a posição pro Grenal. Thiago Maia e Ronaldo, os dois volantes. Thiago Maia e Ronaldo. Porque o Bruno Henrique tá pendurado, né? Isso. Não, Vitinho, e o time é misto mesmo. Então, Carboneiro, os dois pontas. E aí, claro, né? Se jogar o Gustavo Santos, o Carboneiro é ponta. Se jogar o Luca, o Carboneiro é o jogador de meio com o Valência Não, no mas ataque. peraí. Se Aí o Valência vai pra esquerda. Se o Luca jogar, o Luca joga aberto? Isso. Ah, tá. Porque o Luca entrou contra o... Tá, mas aí não é o Vitinho e Valência Luca que abre. abertos, o Carboneiro por dentro. O Luca e é o Luca Valência. bonito. Juventude. O Luca. Colanda. Luca bonito. Luca Holanda. É, o outro é o Luca feio. O É, o Luca... outro é o Todo mundo tá machucado. Potter, Luca bonito e Luca feio. Potter, Se um é o bonito, o outro é o feio, né? Potter, Não, o outro não é bonito. Não, aqui não tem ninguém feio, mas também não tem ninguém bonito. eu sou exótico. Pedro, As últimas colunas o Inter deu. Maravilha. O jogo foi mau caráter, como poucas vezes, mas foi talentoso. Foi talentoso. O Diogo- A frase foi a seguinte: eu sou exótico, diz o César. E quando ele vai falar de novo, entra o Diogo e diz assim: as tuas últimas 2 colunas dão certo. Cara, é diferente. Foi boa. Eu acho que piadas boas são sempre boas. Sempre Mesmo merecem. sem caráter. Ó, eu Piada não gostaria- tem que ter caráter. Eu gostaria de te dizer o seguinte, Potter. Deu uma pioradinha no time. Mas Esse time que mudou reserva do aí, time de esse ontem? time reserva aí Ele vai insistir com o time. É Ontem nós temos uma. horroroso. Não é. Tem o Ener Valencia, o Thiago Maia, o Carboneiro. Tem o Rorel, que vai ser titular do Inter, eu acho. Rorel vai ser titular do Inter. O zagueiro feio fez uma boa reta final de brasileiro. Já tem uma informação. Não fez uma boa reta final? Não acredito, Não, ele começou mal e depois ele se ajeitou. Já temos uma informação. E veja bem, César. o Diante da titularidade do Rorel, o Inter vai jogar a Sul-Americana Eu- esse ano, que eu- vai chegar em terceiro. Eu discordo um pouco de algumas coisas aí. Eu faria um jogo mais garotada. Eu daria mais chance pra mais garotos. E eu queria ver o Natan jogando. É que. Eu sei que eu não tô vendo treinamento, tá? Lateral direito. Eu testaria. Vou mudar um pouquinho. Eu testaria uma outra ideia na lateral direita. O Sabe que tem uma entendimento coisa do Roger é que o Brian precisa de sequência. É. Não, assim, o Brian não tá bem. Mas ele tá melhorando dentro do não tá bem. Eu disse que ele tá bem? Não disse. Eu disse que ele é bom? Não disse. Eu tô dizendo que ele tá melhorando dentro. Mas Então, assim, há uma lógica na Tá linha dizendo de que ele não é bonito. Mas é que o Inter Não, tá dizendo que ele é feio. Há uma linha, mas ele tá se penteando, ele tá... Mas é que o Brian Aguirre, é que quando o torcedor do Inter olha, e o contexto do Inter olha, o Brian Aguirre espera que ele vá fazer o que o Bruno Gomes fazia, ele não vai fazer. Porque eles são jogadores completamente diferentes. O Brian Aguirre é um jogador de corredor. Ele chegar na linha de fundo e cruzar. O Bruno, por ser volante, é o cara que vinha pra dentro, alternava com o cara que tava na ponta. Poderia jogar o Bruno Gomes com outro extrema.
um extrema mesmo, não com um meia como o Tabata. E o Bruno tinha uma leitura de quando o Tabata vinha por dentro, ele ia pelo corredor. O Brian Aguirre não sabe, o Brian Aguirre tem um movimento só, reto. E Léo, eu faria uma outra mudança que eu colocaria o Carboneiro não na ponta. Eu testaria ele um pouquinho mais para o meio e coloquei na frente o Ener Valencia com um outro ponteiro. Ou o Vitinho, ou daqui a pouco até o Wanderson. O Carboneiro na ponta. Na dele mesmo, o Wanderson na dele. Eu acho que o Roger tem que testar o cara do lado direito hoje. Ou se ele botar o Wesley na direita, porque eu não jogaria com o Wanderson no Grenal. Por isso que é o Vitinho. Ele tem que achar o cara pro lugar do Wanderson no Grenal. É isso aí. É o Vitinho na ou direita, o Carboneiro, né, ou o Vitinho. Provavelmente. Eu acho que ele vai começar com... Se o Wanderson não joga hoje, ele vai começar com o Wanderson no Grenal. Aí eu acho que é um erro. E o outro problema que ele tem é que o Thiago Maia tá em AM e o time tá em FM, ou vice-versa. Ele tá numa outra pegada, ele não se conectou. Hoje ele vai jogar de 5, né? O Ronaldo um pouquinho mais pra frente que ele? Não, o Ronaldo é 5. Ronaldo é 5. O Ronaldo veio pro lugar do Nas mudanças sociais do Inter, que a gente falou do Inter, tem a criação do Bruno Gomes, o Gabriel Carvalho, e a outra muito importante era o Thiago Maia jogando quase com meia esquerda, aparecendo sempre dentro da área. Virou notícia nacional, foi elogiado pra caramba. E esse cara não aconteceu ainda esse ano. E ele tem a ver com a mecânica do time. O Carboneiro mostrou duas coisas que são naturalmente ponteiro. Ele dribla e tem velocidade. E busca chuta, fundo, vai né? funcionar no meio. E chuta, né? E chuta. E o chute dele é com o pé direito vindo da esquerda para dentro para abrir o ângulo, coisa que no meio ele não consegue fazer porque tá ilhado de gente. Ele teria que assistir mais, né? Aí não tem espaço, você vê um jogador de velocidade, de corredor. Um eventual tem espaço. Ele vai bater no peito do zagueiro que tá ali. O Brasil vai fazer o que hoje? Vai esperar o Inter ou vai... O entendimento do Inter é que o Brasil vai esperar. Linha de 5. Mesmo com o time mais frágil do Inter. Mesmo. O Brasil. O time do Brasil é Por definição, ele espera sempre. O zagueiro não vem, né? O Madeirada não vem. Não, foi suspenso. 4 jogos, 3 cartões. Sim, né? O todo ele prometeu isso, né? Essa é a frase do Gauchão, né? Ruim o tempo Eu todo. não vim, Passou um jogo eu em não vim branco. de Ceilândia pra ficar olhando esse Bright White. É madeirada nele. Essa é a Tempo frase do ruim o Gauchão. tempo todo. Eu tenho uma. O jogo é uma madeirada, um cartão. Vocês acham, Munari? Tu acha então que o Inter vai hoje jogar para se preparar, apenas se preparar para o Grenal? Vai ser um treino para saber quem é o cara da direita? Não, a leitura do Potter é boa também, de que o Wanderson está sendo poupado porque vai jogar. Mas eu acho que pelo rendimento do Wanderson até agora, e o Wanderson não é o cara do lado direito também. Eu acho que se o Vitinho ou o Carboneiro, um deles for muito bem hoje, e o Carboneiro pela esquerda, se jogar pela esquerda, talvez ele faça o que ele fez contra o Avenida. Tirar o Wesley pra direita. Tirar o Wesley. Mas é pra jogar em cima do Vieri. A leitura é mais em cima do que você traz sobre o Wanderson não tá jogando hoje para ser titular sábado, até o momento em que o Carboneiro ou o Vitinho hoje se escala para sábado. É isso. Como o Wanderson deixou essa vaga aberta e não está bem, tanto pode ser preservado para jogar sábado, como pode ser o seguinte: olha, você não ocupou a vaga, eu estou testando 2 caras. O Roger, se eles forem bem, o um vai Roger para o seu até lugar. disse, depois do jogo contra a Avenida, que ele reconhecia que havia um desequilíbrio do lado esquerdo funcionar bem, porque o Bernabé e o Wesley se conhecem, e o lado direito com peças diferentes, né? Não tem mais o Bruno Gomes, como disse o Léo, ele o admitiu Brian, esse desequilíbrio. e tá jogando ali o Wanderson, que não é um cara da ponta direita. Tu acha O Wanderson é um muito... cara de ponta Wesley, esquerda. Munari, O teste de hoje pode ser esse, né, Léo? O Brian Aguirre com um cara de lado direito. Mas é que tem um ponto, Bruno. O Wesley, jogando pela direita, ele não vem pra dentro como faz jogando sim. pela esquerda. E aí tu tem 2 jogadores que vão pelo corredor. E o Alan Patrick, esse é o ponto. Quando o Inter perde o Bruno Tabata e o Thiago Maia também tá, Maurício, com uma baixa, o Inter jogava quase com 3 meias, porque o Tabata vinha pra dentro, o Alan Patrick e o Thiago Maia. Hoje o Inter joga só com o Alan Patrick porque o resto do time é corredor. A lateral direita, o lado direito era todo jogado em combinação. E todos isso vinham, hoje e não muitos existe. vinham ou o lateral vinha por dentro, ou o extrema vinha pra dentro. E aí o Alan Patrick tinha com quem compartilhar ali a criação, e mais o Thiago Maia. Mas hoje isso tem não é só uma o Alan surpresa, Patrick. né? O Bruno Tabata não tá nem relacionado, ele não fica no banco. Não está relacionado, ele já está finalizando o então protocolo de reforço físico que ele tem feito. Então, pro Grenal também não. Eu tenho informação de que não está descartado pro Grenal ainda. Difícil que seja titular, obviamente, né? Porque hoje já é a criação do o Grenal Inter é hoje, sábado. ela mas tá pode assim, ficar pelo menos no banco. dentro desse cenário aí que o Léo referiu, a gente estava falando isso bastante na transição. O Alan Patrick, ele se comunica com um sinal de fumaça. Antes ele tinha o Bruno Gomes que encostava nele, não tem mais. O Thiago Maia assumiu, não tem mais. E tinha o Gabriel Tabata que se encostava nele. Então ele tá sozinho, ele não tem ninguém assim para dialogar do nível dele para conversar. Você viu o jogo Brasil e Uruguai ontem, sub-20?
Não. Eu vi e tem uma notícia boa para colorados em geral. Gustavo Prado é um dos destaques individuais do time. Ele é muito bom jogador. Tá jogando muito E bom Maurício, contra aí, o ó. Equador. E o outro Contra o jogador Equador, eu tá vi. tocando ele lá, ali, inclusive. ali é a esquerda, né? Ele tá jogando bem. Tá jogando porque o meia central é o Pedrinho, que era do capitão do Corinthians. time. É, Fez gol, né? é o dono do time. Mas Fez ele gol. tá com muita personalidade, tá O goleiro confiante. ajudou bastante, né? E outro jogador que cresceu muito, e inclusive antes do jogo, ontem no Sport TV, foi ele o designado para dar entrevista. É o Igor Serrote. Sim, foi muito bem tá marcando muito o ponto bem. esquerdo Ele do vem Uruguai. jogando sempre o Igor Sorrote. Foi muito Joga bem. todas as partidas. E o Natan Fernandes, como é que foi? Ele jogou também, né? E Nathan não- Fernandes Mas jogou. foi discreto, Nada Mas demais. titular. Tá. Então, olha aqui, vou falar de uma coisa muito importante. Você quer transformar sua carreira? É simples, vá na Facate. É a instituição nota máxima com conceito 5 do MEC. Ela tem qualidade, tem experiência e está esperando por você. Escolha a Facate. Saiba mais em facate.com.br. Priori Grupo, a sua referência em máquinas pesadas. Bom, você pode comprar, pode alugar, pode trocar. Né? Tem ampla assistência, todas as peças para sua máquina quando precisar. Priori Grupo tem tudo isso, é só falar com o Neuri e tá resolvido, tá? No Bruno deu? Tenho duas informações de volantes. Importante. O O Pedro não chama o intervalo. Não tem mais intervalo. Para tudo. Volante da base, então, Ó, o Pedro. Pedro aqui, Vai, ó, os Bruno, dois hoje vai volantes. terminar. Ó, o Pedro aqui, ó. Posição de sentido. Volante da base, então, para chamar mais atenção. O Luiz Otávio, na verdade a notícia é ruim, ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita. ai. Não tem um prazo de recuperação estimado pelo Inter, mas está fora, obviamente, do jogo de hoje e num curto Grenal. prazo, pelo menos. Grenal. Contratações. Contratações. O Inter tem uma negociação e nem combinei, né? Mas o Potter chegou na outra informação de volante. Com o volante do São Lourenço, né? Que é o 20 anos de idade. Elian Irala. É um segundo volante. Elian Irala. Elian Irala. Nome de volante. 20 anos. Argentino da base do São Lourenço. E a Argentina é porrada. Ele ganhou Mas caro. chances no profissional a partir de 2023. Sim. Em 2025, nos 3 jogos de campeonato argentino do São Lourenço, ele foi titular em todos. No ano passado, ele fez 42 jogos, se eu não estou enganado, e marcou 3 gols. 3 gols. Ele é um segundo volante de marcação. O Munari até me passou, acompanha bem mais do que eu, esse jogador, inclusive, mas trouxe a informação de que é um segundo homem, mas com uma boa capacidade de marcação. No ano passado, o São Lourenço recebeu uma proposta de quase 5 milhões de euros de um clube dos Emirados Árabes para vender esse jogador. Mas ele não quis ir, o São Lourenço não queria o valor, mas o jogador também não fez nenhuma força, porque não queria ir para esse mercado. Ele tinha naquela oportunidade uma sondagem do Brighton, da Inglaterra, e achou ali que podia chegar a proposta e podia sair. Não aconteceu. O que se fala na Argentina... Mas chega como? Comprado? Pois emprestado? a informação que eu tenho é que o Inter fez uma proposta de compra. Não tenho a informação do valor ainda. Mas o que se fala na Argentina é que o São Lourenço queria para si 7 milhões de euros pelos 70% dos direitos econômicos que tem. Eu tenho um grupo de masturbação futebolística que o Munari tá junto. E no dia 17 de novembro, eu sem nada para fazer, ou seja, não estava transando, eu estava olhando um jogo do São Lourenço. Tá? Foi tu que indicou ele? Munari, tava vendo o São Lourenço, tem um cara ali no meio que joga muita bola. Obrigado, César. Camisa 5. Obrigado, César. Mas o São Lourenço joga com uma dupla de volantes e ele sai um pouco mais. Um pouquinho mais. Mas ele não é o volante criativo, assim, é um cara que tem uma boa força física de marcação. Mas Só que se é ele. será que um clube pode ser um argentino vai outro cara, querer- tá? Pode ser outro cara. Tipo Baralhas e o. Foi isso que eu Pode ser pensei. outro cara. Foi Mas isso que eu eu tenho pensei. certeza que é um dos volantes. Tenho certeza. Sim, não, Sabe por quê? é ele, porque ele o faz outro- um box to box, ele corria todo o campo. O outro é o Tripítio, que já é quase 30 anos. Acha que ele pode ser o Barajas? Mas assim, Não, eu ó, acho que ele é o problema são os valores. Marlon Freitas. Esse jogador é um 7 jogador. milhões de euros, Exato, o Inter não tem essa grana pra colocar num jogador que não se tá o firmado Brighton- ainda. Mas Mas não diz que interessa precisa o de preço grana pro pra Inter. comprar. Ah, bom. O Inter não paga ninguém, rapaz. Se o Brighton botou o olho, e o Brighton tem o melhor olho pra pegar jovens talentos aqui da América do Sul, Vai. é bom jogador. Não, mas se ele o não Brighton veio. não E bota tanto já olho, tem, não, tanto já tem dois caras. Então, o Brighton e a minha observação. Não né? veio proposta do Brighton. Não veio. tem Veio uma uma- sondagem que não se transformou em proposta. Sim, mas ele olhou. tava no radar do Brighton. Importante. O Inter não tem uma pressa para contratar um outro volante. É porque o Inter identificou esse jogador. Claro. O Inter tá buscando um jogador ali porque é a vaga do Rômulo e tudo mais. Só que assim, antes do Rômulo ser vendido, o Inter contratou o Ronaldo.
já sabia que o Rômulo seria vendido, já tinha os indicativos de que chegaria a proposta a ponto de vender, e vendeu. Em 2022 eu tava também no mesmo processo lá, olhando o jogo do Argentino Júnior, e aí tava o filho do Redondo jogando. E eu vim aqui no site e falei assim, tem o filho do Redondo. Isso eu acho melhor. Joga muita bola, é lindo de morrer. Igual o pai. Isso. Onde ele tá? No time do Messi. Tá, mas uma coisa O Irala, no Inter, como o Inter joga, eu acho que ele poderia até ser o primeiro volante. é que mesmo a Porque o gente Inter não usa o segundo muito conhecendo, adiantado. tendo visto jogar muito esse jogador por sequência, quando você traz um segundo volante de um grande da Argentina, essa contratação já tem respeito de saída. O cara é titular de um dos grandes da Argentina, Com 20 tem 20 anos e você Sabe qual foi o último cara que o Inter buscou do São Lourenço? Andrés D'Alessandro. Nicolás D'Alessandro. Depois ele eliminar o River numa Libertadores. O Kahneman pro Grêmio veio do São Lourenço. Não, Feio. ele surge Tava no no México, São Lourenço. O Atlas. No Atlas. Vem doméstico, Não é, mas é campeão da América. Aliás, o Kahneman esteve para vir para o Grêmio. Da Libertadores. Pelo São Lourenço. O Kahneman, o pai do Kahneman era da Gendarmeria em Santo Tomé, do outro lado da fronteira com São Borja. Pra quê? Gendarmeria. Da polícia. Ele era o cara responsável. E ele era muito amigo. Isso explica muita coisa do Kahneman. Ele era muito amigo do pai do Celso Rigo. Então todo domingo ele ia comer churrasco na fazenda lá do pai do Celso Rigo, com o Celso Rigo. E aí certo dia disse: olha, meu filho tá lá em Buenos Aires, no São Lourenço, quem sabe a gente não leva ele pro Grêmio, um teste no Grêmio. E aí foi oferecido no Grêmio em 2007. E a resposta: não precisamos de zagueiro nem na base nem no profissional. Aí ele seguiu no São Lourenço.